Olá, tudo bom? A gente está começando mais um insight e hoje eu decidi falar sobre a escolha profissional. Como se dá, por quê, não é? Em que idade mais ou menos que a gente começa já a ter essa predisposição e, enfim, né? É um assunto que eu resolvi abordar, né? Vamos lá. A escolha profissional, ela já começa muito derivada, além dos aspectos da própria pessoa, os aspectos inatos, que a gente não sabe mensurar, também tem essas situações ambientais envoltas, né? Mais do que diz respeito à escolha de pais, né? Escolha de familiares por determinada profissão. Ou não. Por que eu digo ou não? Porque pode ser que esse ambiente, que essa criança ou adolescente, enfim, esteja envolvido, esteja envolto, pode levá-la justamente para o lado oposto, por ela já ter tido esse convívio e já saber que ali não seria o ideal para ela, né? Vamos entender um pouquinho melhor. Eu tenho um vídeo no programa já gravado que fala das etapas do desenvolvimento, então como se dá a formação de toda criança, né? Eclodindo ou chegando no ápice na situação edípica, que é justamente a situação da identificação, né? Eu também abordo essa situação edípica, o complexo de Édipo, no limiar da última fase do desenvolvimento de grande importância, né? Então a gente está falando aqui exatamente da fase da fálica, né? Que é justamente a descoberta da sexualidade da pessoa, que ela começa a se dar conta, a criança no caso, né? E logo após isso ela tem essa identificação, né? Na verdade é concomitante. Então, por que eu trago isso, né? Porque essa criança, teoricamente, ela já vai ter um preparo, ela já vai ter uma bagagem, não é? Se essas etapas forem bem assessoradas por essa mãe, pai, cuidador, não importa, não é? A gente também está falando de questões ambientais, mas se essas etapas forem bem estruturadas, essa criança terá uma base sólida para poder, né, transitar posteriormente, tanto nas escolhas, não é? E ter as certezas que ela quer, como inclusive nas dúvidas, mas saber questionar de forma clara. Ela vai poder nomear exatamente o que ela sente, né? Procurar melhor, de forma mais objetiva, o que ela quer ou o que ela não quer, né? Existem crianças que saem tão completas dessa fase que elas já sabem o que elas querem ser quando crescer. Elas já verbalizam para esses adultos: olha, eu quero isso. Por quê? Porque elas já tiveram uma segurança embasada nelas, em alguns trânsitos que elas tiveram de conhecimento, em algumas profissões que talvez elas viram, acompanharam, ou por parentes, ou por televisões, programas, seriados, filmes, né? Mas por que eu falo isso? Porque geralmente essa escolha se dá na adolescência. Não é novidade para ninguém que ali a partir do segundo ano, do segundo grau, né, começam, e é muito importante isso, os testes vocacionais, aqueles testes, né, que nada mais são do que uma descoberta de áreas afins. Não necessariamente a profissão em si, mas para qual área essa criança ou esse adolescente estaria mais inclinado, né? Isso é normal acontecer, né? Qual pai que não passou por isso, né? De ter essa situação de um teste vocacional. Só que ele não é absoluto. Um teste vocacional não é absoluto. Pode ser que ali o adolescente se depare com alguma situação propensa, pretensa, porém na hora realmente do contato com a profissão, seja completamente diferente do que ele queira, né? Não seja aquilo que ele queira. Então a gente também vê esses trânsitos comuns, né? De algum
adolescente, né, entrando na fase adulta, saindo, porque eles são obrigados a decidir muito cedo, né, com 18 anos, 20 anos, nós já temos adolescentes entrando em faculdade, decidindo o resto da vida deles. Então é natural haver um trânsito ali, né, de um determinado tempo, a pessoa numa dúvida, não sei se eu vou aqui, se eu vou lá, né, ou ainda podendo se equivocar, sai de umas exatas e vai para umas humanas, né, porque justamente são contrapontos dela não ter tido convívio, não é? Então, assim, talvez o convívio seja tão intenso, de algo que talvez ela não queira, que ela pula para um outro lado, assim, tipo rolha de champanhe. Não quer mais aquele contato, porque aquilo ali foi demais para ela, apesar do teste vocacional indicar isso, né? Por quê? Porque o contato real é muito... é diferente, é completamente... é mais intenso quando você tem esse contato, não é, com a profissão, né? Razão pela qual eu sou muito adepta, apesar de pouco, de haverem essas feiras de profissões. Eu acho bárbaro, né? Deveria haver alguma cadeira ou algum trabalho dedicado a esse jovem, né, que esteja ali no 2º grau, que a gente ainda que é adolescente, né, que ele pudesse conviver de alguma forma, algum estágio preparatório, não sei, nos vários locais de uma empresa, por exemplo, né, que ele tenha algum interesse em ir, não é? Porque só o teste vocacional, por si só, ele não é absoluto. Ele não vai poder... ele, claro, ele dá um direcionamento, mas ele não vai, mas esse direcionamento também pode ser errôneo, porque esse direcionamento está dependendo do entendimento desse jovem, que talvez ele não tenha um entendimento absoluto sobre isso. Então, quando ele se depara com a situação em si real, é completamente diferente do que ele imaginou, né? Então, essas feiras, elas são super importantes, mas ainda são escassas. É muito difícil um jovem ter contato com o trabalho, a não ser dos pais, claro, e que geralmente não existe meio termo com o trabalho dos pais, não existe. Ou eles amam ou repudiam. Não existe tipo assim, eu não sei se é o que eu quero, não sei, não. E no que diz respeito à profissão dos pais, eles são muito objetivos. Eu quero ou eu não quero, né? Quem nunca, né, viu talvez uma família inteira de médicos e esse adolescente dizer, não, eu não vou querer dar sequência nisso. Eu quero fazer uma outra profissão que não venha ao encontro da área médica, que geralmente é completamente contrária, aquilo que eu falei da rolha de champanhe, vai saltar. Por quê? Porque talvez o ambiente para ele esteja já saturado. Talvez ele queira novas descobertas, ele sabe que aquela área de humanas para ele, né, não sirva. Agora pode ser completamente contrário, né? Esse adolescente estar com funcionários públicos, ou estar com esse jovem, né, ou estar com os pais, né, como funcionários públicos, e a ideia dele, ou com pais que fizeram direito, não é? E a ideia dele é completamente diferente. Eu quero fazer humanas. Além de um caso na família, eu tive uma situação muito complexa de um jovem, né, que ele quereria fazer ir para áreas médicas, né, da saúde. Eu também sou da área da saúde, mas eu digo assim, era um rapaz, né? E esse rapaz sofreu todo tipo de boicote por parte da família. Essa família não quereria ele como médico. Não quereria. Né? De forma alguma, era uma coisa muito intensa, muito forte. Né? O que o convenceu, o que os convenceram a isso foi porque ele fez uma frente de família, porque ele tinha tanta certeza disso, mas tanta certeza, que
que ele chegou e disse, olha, eu vou fazer vestibular. E passou em primeiro lugar em todas as faculdades de medicina. Como não cursar, não é? E mesmo assim esses pais disseram, nós não vamos arcar com nenhum custo, com nenhuma despesa. Não preciso dizer o peso que esse adolescente teve que trazer, esse jovem, não é? Muito difícil o manejo também com esses pais. Era o que ele quereria. Não deveria ser necessidade de poder interagir com isso, não é? Com esses pais. Mas eu pedi essa permissão para esse adolescente para poder, sim. Porque eu via no olhar dele o desejo, não é? Dele seguir uma profissão que ele idealizou. Estamos aí com um médico capaz. Né? Isso é uma vocação. Quando uma pessoa dessas chega e luta contra todas as intempéries, contra todas as adversidades, familiares ou não, estamos sim diante de uma vocação. Não é? Não vamos longe. Eu não gosto de me citar como exemplo, mas sempre acabo nessa parte nociva me citando como exemplo. Eu mesma, não é? A minha família é uma família de exatas, né? Então, teoricamente, era para ter seguido essa linha. Não obstante, eu fiz administração de empresas, né? Mas meu desespero era fazer psicologia, tanto é que quando eu cheguei na psicologia eu devorava os livros, né? Porque era uma vocação, eu me descobri psicóloga e aí, na verdade, isso já era um processo meu que eu quereria desde os 12 anos, 10, 12 anos, eu falava muito nisso, né? Eu queria ser médica ou psicóloga, é uma vocação, né? E essa descoberta é muito interessante, porque é a tua identidade, a partir daquele momento, há uma cisão só no nome, e naquela identidade vai constar o teu nome e a tua profissão. Então isso é lindo, isso é bárbaro, você ter posse do que você gosta. Né? Isso sempre me encantou, então óbvio, né? Eu tento trazer o melhor, pode ser que eu peque em algum momento, mas a minha intenção é sempre trazer o melhor, explicar o melhor. Não é? Claro que o que eu faço aqui no programa, né, abrindo uma brecha, é tentar, como eu digo falar, tentar trazer à luz o que a gente trabalha de fato. Né? No meu consultório eu tive poucos casos de dificuldade vocacional. O que eu tive sim foi ela não vem a ser a queixa, é isso que eu digo, né? Não vem a ser queixa. Né? Nesse caso eu tive poucos, né? E a grande maioria dos poucos que eu tive, digamos assim, 70%, foi relacionado a boicotes familiares. O jovem sabendo o que ele quereria e não podendo. Claro que aí agora vai entrar uma outra brecha, né? Existem faculdades que não adianta você, talvez, e isso eu acho um pecado, não é? Eu mesma já falei com algum reitor de faculdade, porque, por exemplo, meu filho de coração, ele fez cinema, é uma faculdade caríssima, nós nos preparamos muito para podermos auxiliar a isso a ele. Ele descobriu que ele quereria cinema quando ele tinha 6, 7 anos de idade, ele disse, é cinema que eu quero fazer e acabou. Então, assim, nós tivemos um bom tempo para nos prepararmos, porque aquilo foi uma pauta que ele falou durante a vida inteira, né? Então a gente sabia que aquilo ali já havia um alicerce. Casualmente, notem a idade que eu falei, quando ele acabou o quê? A situação fálica. Ali ele teve um despertar, é isso que eu quero. Né? Então, a gente pressupõe que teve uma base sólida. Né? Mas acho uma coisa importante também falar em relação a essa base sólida. Por que é importante essa base sólida? Eu já volto à questão
do que eu iria agora complementar no que diz respeito às profissões, né? Que eu também acho um pecado, mas que seriam a questão de valores. Mas eu já volto nisso. O que eu quero, né? O que eu quereria falar e que eu vou complementar agora é que na questão essa profissional, né, como eu havia falado, desse meu filho de coração que quis fazer essa faculdade, ele tinha isso sólido nele. E essa solidez, quando eu falo das etapas do desenvolvimento ali, do 0 aos 6 anos, que eu dou uma puxada até os 8, para a gente ter uma escuta mais importante relacionada aos nossos filhos, assim. Por que essa base sólida? Porque, e eu falei no programa anterior, no programa das etapas do desenvolvimento, porque nós poderíamos relaxar um pouco mais nessa fase da adolescência e fase adulta. Como a gente relaxa na pré-púbere e na púbere e posteriormente na adulta. Por que a gente vai relaxar? Por causa dessa base sólida. Ela não serve só para decisão da escolha profissional. Ela também serve para um trânsito livre em meio a situações obscuras, a situações de caráter duvidoso. Tipo, vamos dar um exemplo, esse adolescente poder transitar no meio de grupos de drogas, porque você sabe que aquela base sólida, ele vai poder se relacionar com pessoas que, por exemplo, façam uso. Claro, não estou dizendo rodas de fumo, não estou falando isso, né? Mas eu estou dizendo assim, algum colega, não é? Ou alguma festa eventual, porque a gente não consegue fazer, né, ter um cuidado tão grande assim, estar presente 24 horas. Mas esse adolescente pode ir numa festa onde tem drogas e você sabe que a tua construção foi sólida. E ele vai poder transitar ali sem precisar fazer uso disso. Porque a gente construiu o interno, não construímos o externo. Quando eu falo de etapas de desenvolvimento, é o interno. É o interno. Claro, a gente está dizendo que nada vai acontecer, que ele tem o corpo fechado, como diria um programa de TV. Não, claro que não. Mas te dá uma segurança, tipo assim, tu dizer assim, ó, eu conheço meu filho, ele não faria isso. Ele não vai pegar um carro bêbado. Ele não vai cheirar numa festa. Ele não vai roubar. Ele não vai... A gente tem essa certeza. Porque foi essa construção que nós demos. E essa solidez também é a mesma solidez que vai trazer firmeza para ele numa escolha profissional. Essa escuta nessas etapas do desenvolvimento vai trazê-lo, né? Filho ou filha, não importa, para esse equilíbrio, para ele poder entender, olha, talvez eu queira isso, talvez não. Agora, quer dizer que essa pessoa não seja sólida se ela não decidiu ali até os 6, 10 anos? Claro que não. Ele pode decidir justamente no momento profissional dele. E pode ser que ele, num primeiro momento, ele já enfrente a profissão, né? Fique face to face, cara a cara, com o que ele quereria pro resto da vida, que seria a profissão e a escolha dele. E pode ser que ele diga justamente ao contrário. Não, não era isso. Mas, via de regra, quando eu falo também nessas fases do desenvolvimento, eu falo desses pais com essa escuta também darem atenção para essa criança, né? No seguinte quesito, apresentar um mundo que seja pelas mãos dos pais, né? Para essa criança ter um conhecimento maior. Né? E não precisa ser coisas mirabolantes, não precisam. Não precisam ser coisas mirabolantes. Pode muito bem entrar levar essa criança talvez no cinema, no outro dia na pracinha,
No outro dia, essa criança, não sei, quando começa aqueles esportes que eles querem fazer, algum hobby, leva, não é? Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um tênis. Bom, mas existem clubes sociais que você pode colocar seu filho para fazer natação. Existem clubes esportivos de bairros, não é? A gente não está falando de uma coisa apenas elitizada, né? Claro que quem tem mais valor, e aí que eu entro nessa questão, né? Mas acabando só, acabando esse meu parênteses, quanto mais você apresenta o mundo para essa criança, claro, não estou dizendo passar o dia inteiro, 24 horas por dia num carro, mas eu digo assim, tem exposições, por exemplo, não faz muito tempo eu vi uma exposição que o pessoal da Brigada Militar estava apresentando o trabalho deles, não me lembro bem aonde, não sei dizer exatamente o que, mas a escola levou as crianças, né, da qual o meu filho fazia parte, para conhecer esse centro, esse trabalho que eles estavam fazendo, não é? A própria, uma faculdade nesses tempos também apresentou uma feira de profissões, não é? E essas crianças foram de ônibus até lá, né? No ônibus, claro, fretado, foram no ônibus até lá fazer essa experiência. Geralmente os colégios fazem isso, né? Mas esse ouvido atento do pai, da mãe, né? Geralmente eles têm esse desejo, e esse desejo tem que ser atendido. A gente vê muito mais coisas assim, muito mais escolhas profissionais, de situações que às vezes essas crianças têm mais contato. Por exemplo, crianças querem ser jogadores de futebol, fatalmente vão ter que passar por uma escolinha, porque é o desejo delas, né? E tem que passar, porque vai que, né, se tornem, porque é um estímulo. Naquele momento que eles dizem eu quero isso, é porque eles estão estimulados demais. Então essa atenção é importante para essa escolha profissional. O ambiente define muito também. Como eu disse, tanto para essa criança saber, ou jovem, eu quero ou eu não quero. E essa imposição familiar é muito triste, né? Essa imposição familiar, ou por esse pai ter um escritório esse pai tem um escritório de advocacia, não, meu filho vai ser advogado. E tu notas que aquele adolescente ele não quer. Mas estão depositados ali todas as situações da família. Ele tem que ser o salvador. E isso não pode. Isso não pode. Esse jovem não pode ser eleito para isso. Ele não pode ser a válvula de escape para toda uma família. Ele não pode ter que suportar algo que ele não queira, que seria uma violência contra ele. Não é? Uma violência em que sentido? Não estamos batendo, não, mas uma violência psicológica. Ele está dizendo, eu não quero. Parou? Tem que ter um respeito. Então talvez tenha um tio, um primo, um outro irmão distante, não sei, que queira assumir essa função, porque ele não quer, ele já está dizendo. Vejam bem, eu não estou falando em jovem com dúvidas, eu estou falando em jovem com as certezas. Se ele disse não, é não, é um basta. Agora, claro, eu também soube de um caso, a gente lida com isso diariamente, né? Mas é um caso que era bem mais próximo a mim. Eu digo no sentido de eu saber, né? E poder... eu tinha um trânsito livre com essa pessoa, eu tenho, na verdade. Então, a gente acaba também ajudando nessa construção, né? Mas assim, essa família não teria condições para esse jovem fazer o que ele quer. Isso é muito triste, né? Porque esse jovem, por exemplo, ele queria fazer cinema. Então os pais
sabiamente até eu tenho contato com essa mãe, conversamos muito. Então, por ela não ter condições, por cinema não ser uma faculdade que permite uma negociação, é uma faculdade muito ainda muito elitizada, infelizmente. Essa mãe, até por dicas minhas, né, sentou e fez uma reunião com esse filho, com esse pai, enfim, olha, nós não estamos podendo agora. Quem sabe tu elege alguma outra faculdade que tu faças. Eu achei importante isso, né? Porque eles disseram, nós não temos condições, né? Mas, claro que todo o manejo para explicação para essa criança foi ótimo, mas a gente chega numa situação assim, tipo, para essa criança, para esse adolescente, né, jovem, enfim. Mas a gente chega num ponto assim, é entristecedor, porque esse rapaz só falava nisso. Eu quero cinema, eu quero cinema, eu quero cinema para todos, ele dizia isso. Então, assim, não deixa de ser um corte nos sonhos dele, porque ter que sentar e falar para um jovem e dizer, nós não temos condições para ter agora não temos possibilidade de levar o teu sonho adiante, é muito triste. Para mim, que sou profissional da área, eu sou psicóloga há 20, né, não é segredo para ninguém, contando com a minha formação, 27 anos, né? Então, assim, quase 30 anos formada. Seria inadmissível uma coisa dessa, né? É inadmissível, não seria, é inadmissível, né? A gente tem uma construção já, e essa construção é a nossa identidade, né? Então aqui tem um respeito, né? Existem pessoas, assim, quadros aí indo para uma outra situação, já homens sêniores, né, que eles se recolocam no mercado de acordo com a profissão. Existem empresas que ajudam nessa recolocação de mercado, se a pessoa ficou muito distante, né? Mas uma das coisas que fazem a gente ficar muito no mercado e tudo mais, que daí isso é um outro assunto, mas eu comento por cima, é justamente, eu tenho, por exemplo, esse meu canal no YouTube, né? Tenho uma rede de conhecidos com as quais eu trabalho e sigo trabalhando e seguirei, né? Então, assim, a gente tem situações de consultório, então isso é importante, um trânsito muito, muito grande, muito intenso na área médica também, né? Que a gente, na área médica, psicológica, psiquiatra e psicanalista, né? De psicanálise. Porque esse é o meu mundo, né? O meu mundo é esse. De transtornos mentais, que eu particularmente adoro. E isso eu já sabia anteriormente, né, a ter feito a faculdade de administração. Tanto é que quando eu fiz, eu fiquei completamente inclinada para a área de humanas, porque é uma coisa que eu quereria fazer, né? Então, humanas, né? Então eu acabei inclinando para humanas. Fiquei muito mais atenta e dedicada à área de recursos humanos, dentro da área de administração, porque era o que eu queria, então, né, psicologia. Mas eu fiz, né? Mas, enfim, realmente a minha dedicação total é para a psicologia. É minha identidade, né? A gente chega numa certa idade, assim, e combina com a gente, né? Eu agora nessa idade, é a maior certeza da escolha certa que eu fiz, né, profissional. Então, essa sequência a gente da nossa identidade, a gente leva para sempre. E isso é uma coisa que eu vou querer fazer até o último dia da minha vida, não é? É a minha profissão, é a minha identidade, né? E isso ninguém tira da gente. Essa nossa certeza, essa nossa identidade, esse nosso trabalho, ninguém tira. Ninguém tira de nós essa identidade. Ninguém nos tira. Ela está concreta. Ela está na mesma cédula de identidade do teu nome.
Hoje eu abro o meu CRP ali, a identidade da gente é a profissão, né? Então, o CRP é do Conselho Regional de Psicologia. Então, por que eu falo? Por que eu estou dizendo isso? Porque as nossas escolhas profissionais, elas vão com a gente pro resto da vida. Elas nos acompanham pro resto da vida. Marido pode passar, filho, tudo passa. A profissão não. A profissão vai ficar para sempre. Então, é isso. Os nossos desejos, são as nossas identificações, né? Então, é isso. Há todo um desenvolver que leva essa criança a ter uma afinidade maior com determinada área, né? Se não na fase infantil, na fase da adolescência, ela vai decidir, né? Se não na fase da adolescência, na fase adulta, né? Ela vai decidir, em algum momento ela vai ter certeza, é isso que eu quero, né? E alguns com mais decisão, né? Assim, sabendo o que querem, né? E aí a decisão é certeira, né? Porque era aquilo mesmo que eles queriam, né? E claro que tem que haver um certo conhecimento, né? Mas a gente também tem características específicas dessa criança ou desse adolescente que também vão ou levando para algum lado mais específico. E ele consegue, por isso que é importante esse conhecimento dele, né? Essa solidez nessa estrutura, essa atenção dos pais do 0 até os 8 anos, né? Para depois tu chegares ali nos 20 anos e saber o que tu queres. 18, 20 anos, saber o que tu queres e te dedicar diretamente a essa profissão. É um erro haver alguma... a gente pode reparar, por exemplo, que às vezes o jovem sai de exatas e vai para humanas, e aí o pessoal fica, nossa, mas que discrepância. Mas é porque ele teve certeza, ele teve aquele primeiro contato com exatas, ele viu, não é isso mesmo que eu quero, é humanas. Eu sou fruto disso, eu fiz isso, né? Na verdade, eu fiz administração porque meus pais queriam, né? Mas quando eu acabei a faculdade, eu tinha certeza que era psicologia mesmo, né? E essa profissão eu trago até agora, e como eu disse, vou levar uma identidade até o final da minha vida, é o que, né? Enfim, é uma identidade. Então, eu acho importante até eu trazer isso, porque assim, ó, eu já estava até encerrando o programa, mas acho importante só fazer mais um adendo. Eu tratei muito tempo, muitos anos, mulheres que, por separação, enfim, várias situações, mas mais separações, elas estavam num quadro depressivo importante, né? Com uma tentativa de suicídio iminente. Para minha surpresa, no desenvolver do conteúdo com elas, no desenvolver do tratamento, não é, que eu fazia parte psicológica com elas, eu descobri, elas descobriam, né, que eram mulheres com, até porque esse hospital em que eu tinha essa coordenação da psicologia, era um hospital caro, né? Muito caro, era elitizado, né? E essas mulheres que lá estavam, elas estavam por haver essa separação dos maridos, né? A maioria dos homens haviam saído de casa, havia sim ali, naquele momento, uma questão de menos-valia delas, né? Porque como eram mulheres assim, um pouco mais antigas, né? Dá para se dizer assim, né? Não sei se a gente pode nomear assim, mas só para
poder diferenciar um pouco, essas mulheres, elas, a pedido dos maridos, elas não trabalhavam. Olha a importância dessa escolha. Quando houve essa separação, elas ficaram vazias, porque os filhos já não estavam em casa. Então, se nós formos ver, a gente já alia a síndrome do ninho vazio, que eu pretendo trazer nos programas próximos, né? Colocar no ar. Então, houve a síndrome do ninho vazio batendo concomitante com a separação. E essa mulher, sim, qual é a profissão dela? Eu me lembro que eu perguntei para uma delas, qual é a tua profissão? Ela é dona do lar. E eu olhei para ela e disse, então não temos profissão. Dona do lar não é profissão. Dona do lar não é profissão. Vocês entendem? Dono do lar também é o marido, mas não é a profissão dele. Então, quando essa mulher quando essa mulher perdeu o objetivo da manutenção da família, ela não tinha identidade. Aí eu me deparei que eu estava diante de uma construção de identidade. Estávamos diante de uma construção de identidade ali. E não foi uma, não foi duas, não foi três. Foram várias. Claro que existe isso, antigamente era comumente feito esse acordo entre marido e esposa. Na verdade, nem era feito acordo, era imposto, né? Não, tu vai cuidar do lar, tu vai cozinhar, tu vai cuidar dos filhos. Isso era normal, mas para essas famílias antigas, né? Acontece uma separação, cadê o castelo? Caiu o castelinho. Porque essa pessoa não tinha nada interno para procurar. Não teve muito tempo, até trazendo um outro exemplo que eu achei importante, né? Houve uma separação, né? E eu estava, as coisas acabam, né, acontecendo. Eu estava com um apartamento à venda e chegou uma senhora para mim, uma mulher de uma meia idade, né? O marido estava comprando um apartamento para ela e ela disse, eu vou fechar a cozinha, né, porque, né, a cozinha era americana. E é importante eu trazer esse exemplo para os senhores entenderem. Ela disse assim, eu vou fechar a cozinha. E aí eu perguntei, mas por quê? Ela disse, não, porque eu não tenho profissão e eu vou tentar ser cozinheira. Ela tinha o quê? Uns 50 anos, a minha idade. Então eu perguntei para ela, e o que tu faz? Não sei, eu vou descobrir agora. Então assim, a gente se depara, parece uma coisa piegas, né? Mas assim, tudo depende de construção familiar, né? Na minha família, como éramos mulheres, eu me dou esse exemplo, né? Houve uma construção mais sólida sobre nós meninas, inclusive da mãe, né? A mãe e o pai trabalharam muito para nós nos desenvolvermos de uma forma independente, de tal forma que também a gente tivesse uma profissão cada uma. Foi essa a batalha deles, né? E eu noto que essas novas gerações, elas estão vindo, esses pais estão se dedicando totalmente a isso. E também a faculdade está de uma forma mais acessível. Na minha época era caríssimo, né? Quando eu fiz faculdade há 30 anos atrás era muito caro. Então é uma coisa assim que... Mas nossos pais, meus pais no caso, se dedicaram muito para minha formação, para a minha irmã, enfim. Mas por que eu falo isso? Porque ser do lar não é profissão.
fazer algo que você não queira não é uma profissão. A profissão, ela está diretamente ligada à vocação. A profissão está diretamente ligada à vocação que você vai descobrir. Tenta oferecer para um professor milhões de dólares. Tenta oferecer para ele largar a profissão dele. Não teremos êxito nesse intento. Por quê? Porque o professor, ele é uma vocação. Um médico é uma vocação. Poderia fazer essa oferta para mim. Olha, eu vou te passar aí 2 milhões de dólares, eu vou te dizer agradeço. Não larga minha profissão por nada. Nem para ser artista de TV, nem para ser de cinema, nem para salvar minha vida. Eu poderia estar à beira da morte. E não largo a profissão. Isso é vocação. Claro que eu trouxe um exemplo hipotético e até bobo, né? À beira da morte. Porque a gente pode trabalhar até o último dia, né? Eu mesma, eu tenho agora numa equipe médica que eu tenho acesso. Esse médico tem quase 90 anos e está trabalhando ainda, né? Mal de saúde, mas ele está trabalhando. A vocação é o que nos dá impulso para justamente sofrer qualquer intempérie. Aonde é que a gente se baseia? Na vocação. Acabei de dar um exemplo. Essas pessoas não tinham vocação definida, pelo menos. Começou a ser uma construção há 50 anos, 40 anos, meia idade, porque elas não tinham isso. É diferente de você ter uma profissão aí de 30 anos, que é o meu caso, né? Eu tenho uma solidez nisso. Claro que nem sempre a gente às vezes também se depara com algumas situações, né? Agora nessa pandemia, nós somos obrigados a parar de atender por questões sanitárias. Aí é um recomeço meio barra, mas todos ficamos assim, né? Não teve profissão que não foi afetada. Mas é isso. Então, assim, eu chamo atenção para como uma falta de vocação, uma falta de profissão te deixa vazio. Eu hoje não consigo me imaginar sem a minha profissão, sem a minha carteira, sem eu poder estar atendendo, sem eu poder estar nesse meu circuito, né? No meu programa, no meu relacionamento interpessoal com outros profissionais, tendo contato em cursos de pós. Você fica, né? A tentativa, né, é justamente essa situação da vocação que nos traz, que nos dá esse alívio, mesmo em alguma situação mais importante, que talvez assim envolva até alguma questão de saúde. O que te segura é a profissão, não tem outra. Então a gente tem que ter esse olhar atento, porque é isso que a pessoa vai fazer para a vida inteira, isso é a identidade dela. Estaria descabido, por exemplo, uma pessoa, né, por algum problema de saúde, também acho importante salientar isso, deixar de atuar na profissão dela. Como assim? Se há um problema de saúde, justamente é onde essa pessoa vai se apegar mais. É na profissão dela, é na identidade dela, para ela batalhar. Temos aí já o estímulo. O que faltou para aquelas senhoras, né, que estavam sem marido, sem nada, era justamente saber, por exemplo, o que eu sei hoje, que isso é minha construção. Então, não existe
alguma doença, alguma coisa que te separe da profissão. Não existe. É a profissão que te deixa estimulada até o final do tempo. Eu adoro fazer o que eu faço, né? Vamos ajudar esses jovens a também se descobrirem, fazer o que eles gostam, né? Isso é uma profissão que vai para o resto da vida. É lindo de ver essa descoberta, essa manutenção, é moral, é o caráter que está ali, é a vocação que está ali, é a vocação. A descoberta da profissão é a vocação. E a gente não troca isso por preço algum, por nenhum tipo de notoriedade. A gente não troca isso por nada. É a nossa identidade, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu prometi na semana passada que essa agora ia ser um programa mais leve, né? Espero ter agregado, né, um pouco a vocês, né, a uma situação mais de curiosidade. E é isso, né? Vamos incentivar os nossos jovens, né? A gente volta a se falar semana que vem. Tenham todos uma boa semana. Obrigada pela companhia. E é isso. Boa semana para você. Até lá. Tchau.